A expressão de estar feliz na casa de Deus, na presença do Senhor, não tem preço. Mas a frieza espiritual te joga para bem longe de Deus. Se caso você, me permita usar o termo, virou uma pedra de gelo, nenhuma palavra mais é capaz de atiçar a sua fé, mexer com você. Deus fala, seu coração não queima mais. Mas tem gente que ela virou uma pedra de gelo. Deus fala, é como se estivesse falando com um pedaço de pau. Ela não sente mais a presença de Deus, ela está longe. Falo isso não é para te condenar e nem te humilhar, não. Eu estou falando isso para você se despertar, porque isso vai te levar à ruína. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Olha essa frase aqui, ó. Excelência do poder seja de quem? Gente, a excelência do poder é de quem? É de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados. É verdade isso aí? Mas não angustiados. Perplexos. Perplexos quer dizer assustados. Mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Senhor Deus amado e querido, nós estamos diante da sua palavra, Senhor, e nós estamos aqui para ouvir muito a sua voz. Queremos muito ouvir e ser alimentados por sua palavra. Essa palavra tem o poder de transformar a nossa vida e mudar o rumo da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, nós abrimos o coração para ouvir a sua voz. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? A excelência do poder é de quem? Eu quero que você pegue, porque foi essa frase aí que me pegou. Que a gente passa por lutas, todos nós sabemos. Que a gente passa pelo moinho, tudo isso a gente sabe. E essa frase que eu disse aqui me pegou. A excelência do poder é de Deus. Isso que eu acabei de dizer, que a excelência do poder é de Deus, e diante de tudo que já dissemos aqui em oração, se a sua excelência do poder é de Deus, Ele pode nos alcançar por misericórdia, não por merecimento, mas por misericórdia. Mas aí tem uma coisa, pessoal, quando a gente passa por uma prova, como disse Paulo aqui, a nossa tendência de quando nós não vemos esperança de sair da luta ou de vencer a luta, a nossa tendência é de se esfriar. Eu peço que você preste atenção no que eu estou te dizendo aqui. Todos nós passamos por lutas. O apóstolo Paulo citou aqui, por exemplo, atribulados. Todos nós, versículo 8, em tudo somos o quê? Atribulados, mas não o quê? Angustiados. Então para aí nessa primeira frase. Todos nós somos atribulados. Então você acha que a tribulação é confortável? Não. A tribulação, ela vem para nos esmagar. A tribulação vem para nos envergonhar de qualquer forma. E o que eu estou querendo passar para você, que se a excelência é de Deus, e às vezes a gente não entende assim, peraí, por que eu estou passando por tanta tribulação? Paulo está dizendo, a excelência do poder é de quem? Pergunto, Deus passa por tribulação? Vamos lá, gente. Deus passa por tribulação? Não. Por que Ele não passa por tribulação? Porque a essência do poder é dele. Nós passamos por a tribulação. E agora você vai entender. Sou crente, estou na igreja, estou orando, estou jejuando, me desviei das coisas erradas. E por quê? Eu não entendo essa tribulação que me agarrou e não quer me saltar. A excelência do poder é de quem? E para a gente vencer essa tribulação, a gente precisa se agarrar nessa promessa. Ele vai dizer o seguinte: você pode ser atribulado, mas você não vai estar angustiado. Como não? Como não viver angustiado? Gente, preste atenção. Quem ficou desempregado,
as dívidas, os boletos estão chegando. Como não ficar angustiado com isso? Ô bispo, o senhor está contrariando a palavra, dizendo que ela está errada? Não, você vai ver onde eu vou chegar, vou te levar. A angústia abate. Porém, nós devemos resolver essa questão de não vivermos angustiados. Ser angustiado, se você não vive angustiado, você então não é humano. A Bíblia diz que até Jesus sofreu angústia, sim ou não? No jardim de Getsêmani, ficou tão angustiado que ele suou sangue, de tanta que a sua angústia, ansiedade, medo, tudo se juntou numa hora só e causou digamos assim, é como se fosse um ataque. Os seus polos se estouram e sai sangue. Misericórdia. É um negócio terrível. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que nós temos uma promessa, e a gente tem que alimentar a nossa fé, a nossa alma com essa fé, para que não continuemos viver angustiados. Problema veio, tribulação chegou à minha porta, eu vou continuar crendo, eu vou lutar. Essa tribulação não vai me derrotar. Então, a partir do momento que eu começo a exercer a minha fé diante dessa batalha, eu já não vou viver mais angustiado, porque eu sei como é que vai terminar. Você do nada ficou doente, do nada apareceu lá uma enfermidade, e você diz, ué, o que está acontecendo? Aí você vai lá, faz os exames, e o médico diz, olha, você vai ter que fazer esse tratamento, você vai ter que fazer essa cirurgia, você vai ter que tomar esse remédio, não sei o quê, porque é grave a doença. E aí, claro, você fica angustiado. Poxa vida, eu não esperava isso. Coloca isso em oração, coloca isso nos pés do Senhor, dizendo o seguinte: Senhor, esse problema veio, olha, eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho responsabilidade, eu não posso ficar doente agora, eu não posso ficar de leito agora. Você começa a clamar, você começa a orar, você começa a batalhar. Quando você diz amém, que termina a oração, você não está mais angustiado. Por que você não está mais angustiado? Porque você sabe como que vai terminar. Você já sabe como é que vai ser o final. Como é que vai ser o final? O final é de bênçãos, o final é de vitória. Diga, pessoal, vai terminar bem em nome de Jesus. Vai terminar bem em nome de Jesus, pessoal. E aí, o que eu vou dizer para você sobre a fé fria, ou a morte espiritual? A frieza espiritual arrebenta com a vida de qualquer ser humano. Olhe para mim, por favor, preste atenção. A frieza espiritual arrebenta com a vida de qualquer cristão. Eu disse que Jesus passou por tribulação, mas Jesus em nenhum momento se esfriou na fé. Em nenhum momento Jesus quis se esconder. Em nenhum momento Jesus quis fugir. Ele enfrentou, mesmo com dores. Mesmo com dores, ele enfrentou. O que eu estou querendo dizer sobre a frieza espiritual? Isso é terrível, pessoal. Quando a frieza espiritual chega, você não ora mais. Quando a frieza espiritual vem, você não jejuma mais. Quando a frieza espiritual vem, você não acredita mais nas promessas de Deus. Isso é um perigo. Deus me livre. A frieza espiritual arrebenta com a vida de pastor, arrebenta com a vida de profeta. Porque um pastor não é um super-herói, é um homem como qualquer outro. Mas no momento em que ele se deixa abater pela frieza espiritual, o seu ministério acabou, a sua unção acabou. E o que eu estou dizendo para vocês aqui no nome de Jesus: não se deixe abater pela frieza espiritual no nome de Jesus. Se desperte. Tem gente que tem que ser chacoalhado, não é verdade? Tem que ser chacoalhado. Não se permita chegar a esse ponto. Diz assim: não, irmão, eu não vou mais à igreja não. Mas tem uma campanha, vamos lá para a igreja no domingo. Não, eu não vou mais não. Isso é triste, pessoal.
A Bíblia diz assim: ó, quão bom, ó, quão bom. A expressão de estar feliz na casa de Deus, na presença do Senhor, não tem preço. Mas a frieza espiritual te joga para bem longe de Deus. A frieza espiritual, o diabo, o inimigo traz para você dúvidas. O inimigo traz para você a desesperança. A pessoa desiste da vida. Isso é triste. Eu estou tendo a oportunidade de falar agora para você que está aqui e para você que está do outro lado. Se caso você, me permita usar o termo, virou uma pedra de gelo, nenhuma palavra mais é capaz de atiçar a sua fé, mexer com você. Deus fala, seu coração não queima mais. Essa expressão que eu falei aqui é forte, porque quando você está na fé que Deus fala, seu coração queima, e você diz: Deus está falando comigo. Mas tem gente que ela virou uma pedra de gelo. Deus fala, é como se estivesse falando com um pedaço de pau. Ela não sente mais a presença de Deus, ela está longe. Falo isso não é para te condenar e nem te humilhar, não. Eu estou falando isso para você se despertar, porque isso vai te levar à ruína. A Bíblia fala lá do Mateus capítulo 25, que fala sobre as 10 virgens. Haviam 5 prudentes e haviam 5 que não estavam nem aí. Queriam fazer para Deus de qualquer jeito, estavam lá para ver o noivo, mas de qualquer maneira. A fé dessas 5 estava fria. As outras 5, elas estavam apercebidas, elas estavam acordadas. Elas estavam dizendo assim: a gente não pode dormir, a gente não pode falhar, a gente não pode vacilar. É disso que eu estou falando. Eu costumo dizer que Satanás, ele é covarde, e ele escraviza o fraco. Satanás escraviza quem, gente? Por que Satanás não escraviza uma pessoa que está na fé? Por que o inimigo não escraviza uma pessoa que está firme na presença de Deus? Não tem como, ele não tem poder. E como é que ele vai conseguir esse feito? É aqui, pessoal, ó, na mente. Há pessoas que estão na igreja, mas a sua visão espiritual está turva. Está na igreja, está orando, mas ela mesma não tem perspectiva e fé de vencer sua batalha. Sua visão está turva. Eu não sei não, eu posso cair a qualquer momento, eu posso perder a qualquer momento, eu posso morrer a qualquer momento. Que há, meu irmão? Você tem a oportunidade de fazer bem, orar bem, adorar Deus bem, manifestar sua fé da maneira correta. Você tem a oportunidade de fazer isso. E quando o inimigo vier disfarçado de tribulação, vamos lá, de acordo com o contexto. Se o inimigo vier disfarçado de tribulação, perplexo, se ele vier disfarçado de uma perseguição, deixa ele vir. Deixa ele vir. Você vai encarar isso de cabeça erguida. Você vai suportar as dores disso dizendo: eu sei como é que vai terminar. Você vai ficar firme na fé, com a sua fé viva, para dizer o seguinte: no final eu não serei abatido. Abatido quer dizer derribado. Quando o sniper acerta o seu alvo, ele diz: o alvo foi o quê? Caiu, foi abatido. Você não será abatido. Diga: eu não serei abatido. É porque você virou um alvo, né? Você virou um alvo do inimigo. O inimigo quer acertar você para fazer você cair de cara no chão, mas ele não vai ter esse prazer. Não vai ter. Por que não vai ter? Porque a palavra está nos orientando que nós não podemos viver de uma fé fria. Não podemos ser crentes com uma fé fria. A minha fé tem que ser viva. Existem algumas coisas que Deus permite acontecer na nossa vida para testar a nossa fé.
se a nossa fé é morta, ou se a nossa fé é viva, ou se essa luta ou essa tribulação, ela nos fará ter a capacidade de ser mais fortes. O vento sopra, né? Para derribar a árvore, mas ela está firmada, suas raízes estão firmadas. Essa árvore, ela vai dizer assim: pode soprar, sopra, não vai me derrubar, eu estou firmado. Falo essa expressão para você entender que nós devemos estar firmados em Cristo. Em Cristo, pessoal. Estou passando essa palavra para você hoje, para dizer para você que Deus vê e sabe de todas as coisas, e o diabo cumpre bem o seu papel de querer tocar o terror. Vamos lá. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Agora preste atenção no que eu quero dizer sobre isso. Ele cumpre o seu papel bem. O inimigo está no meu pé, ele está cumprindo, é o trabalho dele. Ou você acha que ele vai ser meu aliado? O inimigo vai ser meu aliado? Não. Então ele está cumprindo o papel dele. Então, se o papel do inimigo é roubar a minha paz, é tirar o meu sossego, é atribular a minha vida para fazer com que eu me esfrie na fé e diga: olha, você conseguiu, eu desisto. O papel dele é esse, e ele está desenvolvendo muito bem, certo? E qual é o meu papel? Qual é o seu papel? Ele está desenvolvendo o dele bem. O seu meu papel é confiar em Deus. Mesmo que eu olhe à minha volta e diga assim: olha, não está como eu quero, aliás, eu estou sofrendo por causa disso, mas eu não vou parar, eu vou continuar sendo fiel ao meu Deus. Essa tribulação não vai fazer eu mudar o meu propósito, não vai. E aí eu vou colocar mais ingredientes na minha vida espiritual: oração, jejum, campanha, leitura da palavra, buscar mais a presença de Deus. Se você intensifica nisso, você fortalece a sua fé espiritual, você vai começar a passar pelo vale, ou vales, ou desertos, e como Deus fez com o povo lá, não vai faltar nada. Pão vai ter, carne vai ter, sombra vai ter, água doce vai ter no deserto. No deserto. Eu estou entregando para você algo que Deus já fez e continua fazendo. Quando a gente fala sobre a história do povo de Israel, isso é fantástico, né, pessoal? Porque Deus fez uma promessa dizendo: eu vou tirar o meu povo de lá e vou levar para a terra prometida. Sendo que teria que, antes de chegar na terra prometida, passar pelo deserto e ficarem lá 40 dias, para que nesses 40 dias eles sacrificassem, eles aprendessem as leis de Deus, eles se libertassem dos costumes do Egito, para então, depois desse treinamento, esses 40 dias era um treinamento. O treinamento era o quê? Sacrificar, aprender as leis, porque foi lá no deserto que Deus instituiu os 10 mandamentos, as leis, os estatutos, foi tudo lá. E por último, se libertarem dos costumes do Egito, já que eles haviam nascido lá, para então, depois desse treinamento, entrarem na terra prometida. Deus não iria permitir aquele povo entrar na terra prometida do jeito que estavam. Não conheciam as leis, tinham costumes ruins, não é? E precisava aprender a sacrificar e adorar o Senhor, para poder então entrar na terra prometida. Esse processo acontece com a gente também. No entanto, nesse tempo em que eles estão lá, faltou água, Deus mandou. Queriam pão, Deus mandou. Queriam carne, Deus mandou. Estou falando no deserto, eu não estou falando na terra prometida não. A terra prometida já era uma outra coisa. Eu estou falando no deserto. Acabou a água, Deus fez a água sair da rocha. Queriam pão, Deus mandou maná. Queriam carne, Deus mandou. Eu estou falando no deserto. Agora apontando para nós,
Qual é o seu deserto? Qual é o seu vale? Ah, bispo, o senhor não sabe a minha luta que eu tenho lá em casa, a minha luta que eu tenho lá no meu trabalho não é fácil. E eu quero dizer para você que assim como Deus proveu ao seu povo, Deus não tirou o povo do Egito e os abandonou. Abandonou? Não! Deus esteve no lado deles, com uma coluna de fogo ou com uma sombra. O Senhor sempre esteve no lado deles. Da mesma forma, o Senhor Deus, é que a gente não vê Deus. A gente não vê Deus, Ele nos vê, a gente não vê Ele, mas a gente sente a presença dEle, a gente sente a sua mão sobre nós. Tem dia que quando você termina o dia que você chega em casa e você olha para o que aconteceu, você disse: eu estou vendo a mão de Deus, eu estou vendo a mão de Deus. Se não fosse a mão de Deus, eu não teria escapado disso. Você sente o poder de Deus. Mas se a sua fé está fria, se a sua fé esfriou, você morreu espiritualmente falando, você pode assistir a melhor de todas as pregações, você pode assistir 10 cultos decorridos. A fé espiritual, a vida espiritual está morta. Não sou eu quem vai incendiar você, mas tem que partir isso de você. Senhor, o que está acontecendo comigo? Você tem que olhar para dentro de você, se trancar lá no seu quarto, colocar o joelho no chão e dizer assim: o que está acontecendo comigo? Eu não sou mais o mesmo. Saiu da igreja, não participa mais da Santa Ceia, não devolve mais. Vai devolver o dízimo. Você nem toma Santa Ceia, vai devolver o dízimo. Acabou o temor. Voltou a beber, foi para o mundo. A pessoa parece que não faz aquele choque de realidade, dizer assim: o diabo está agindo na minha vida e está me escravizando. O inimigo está escravizando. E você tem que olhar como o filho pródigo e dizer assim: eu estou derrotado, eu vou voltar, eu vou pedir uma oportunidade, que ele me trate como um dos seus empregados. Há filhos pródigos que sentem saudade, mas o inimigo escraviza na vergonha. Não, você não vai voltar, porque o que é que vão dizer de você? O que é que vão falar de você? O inimigo vai escravizar na vergonha. E você tem que quebrar essa bolha e dizer assim: eu vou voltar sim, eu vou voltar a ser o homem de Deus que eu era, a mulher de Deus que eu era. E quando você começar, meu irmão, a se esforçar, a pisar sobre a cabeça de Satanás, a sua fé vai voltar a ser o que era. E você vai dizer assim: eu aprendi a lição, eu não vou cair mais. O diabo me humilhou, o inimigo pisou em mim. Eu sei o que eu passei lá, longe da presença de Deus. Eu não vou. Veja Davi provou disso, né? Davi provou. Eu acho que não tem um exemplo melhor do que o dele. Quando Davi caiu porque ele se deixou levar pelaquela zona de conforto, dinheiro, palácio, comida, sabe? Títulos, aplausos. E aquilo desgraçou a vida dele. Se acomodou, e quando se acomoda, o diabo escraviza, derruba. Mas ele lembrou. O Salmo 51, ele ora dizendo: cria em mim um coração puro. Davi não está pedindo, na oração do Salmo 51, não está pedindo a Deus para não perder o reino, não está pedindo a Deus para não perder as regalias, não está pedindo a Deus para perder a sua coroa, o seu cargo. Davi está pedindo para não perder a sua salvação. No momento que ele está clamando e orando, buscando pela misericórdia, ele não está pedindo pelo reino, não está pedindo do reino como rei de Israel, não está pedindo pela sua coroa, mas está implorando pela sua salvação. Não retiras de mim o teu Espírito Santo. E aí ele se levantou, deu a volta por cima, voltou para a batalha, voltou para a adoração e terminou o seu reinado bem.
Nós temos que lembrar das tribulações que ele viveu dentro de casa por consequência do pecado. A consequência do pecado, Deus perdoou o Davi, mas disse que, aliás, foi uma proposta do próprio Deus, pedindo para Davi escolher: você quer o quê? Cair nas mãos dos seus inimigos? Passar 7 anos de fome? Doente? Ou cair nas minhas mãos? E ele fez a melhor escolha: eu pago o preço, caio nas suas mãos, Senhor, porque o meu inimigo não vai me perdoar. Não é? Os filisteus odiavam Davi. Ele disse: eu prefiro cair nas mãos do Senhor e pagar o preço. E qual foi o preço? O preço foi caro. Perdeu o filho do adultério morreu, você sabe, né? O filho do adultério morreu. Mas lá na frente, o seu filho, Absalão, trama contra o próprio pai para matá-lo e assumir o lugar. O Absalão. O outro filho estupra a própria irmã. O preço foi muito caro. Aí eu pergunto para você: vale a pena mesmo pecar? Não vale não, pessoal. O preço é caro, a conta chega, sim ou não? Pois bem, e ele pagou esse preço. E ele não fugiu disso. Ele disse: eu vou pagar até o último centavo, mas eu não quero perder a minha salvação. E o Senhor o restaurou, e o Senhor o abençoou. Davi, lá em Israel e no mundo todo, é conhecido como o rei mais excelente de Israel, tratado na Bíblia como herói, e nos inspira o que não fazer e o que... Eu gosto da Bíblia por causa disso. Gente, eu sou apaixonado pela Bíblia, porque a Bíblia, ela não esconde os erros dos seus personagens. A Bíblia fala tudo. Então fala do que a gente tem que fazer e do que a gente não tem que fazer. Então, para encerrar, pessoal, eu quero dizer para você o seguinte: que se você permanecer na fé dentro dessa tribulação, o inimigo vem para deixar você alarmado, aquela palavra que diz perplexo, alarmado, preocupado, jamais desanimado. Eu estou falando na perspectiva de alguém que está firme na fé, que a sua fé está acesa. Passa pela tribulação, não será desamparado. Então você vai suportar a pressão. Diga: eu vou suportar a pressão. Ninguém aqui está pedindo para ser atribulado, mas todos nós seremos. Se você nunca foi, prepare-se, você será. Se você está terminando uma, louvado seja Deus. E quando terminar, começa outra. Mas aí o que eu quero passar para você: você vai suportar pressão, você vai suportar notícia ruim, você vai suportar perseguição, você vai suportar o abandono, você vai suportar a injustiça, porque o mundo vem para passar o trator em cima da gente. Mas se a minha fé está firme, se eu estou firme, eu vou suportar. Diga: eu vou suportar. Eu não sei o que você está vivendo nesse exato momento, e que se você diz assim: eu acho que eu não consigo mais suportar. Ok, meu irmão, então se você chegou no seu limite, Deus está vendo tudo. Se a sua fé está viva, então é agora a mão de Deus que vai te carregar. Então você vai suportar. Deus sabe de todas as coisas, o meu limite das minhas forças. Deus sabe a quantas léguas eu ainda consigo andar. E Deus sabe também dizer: opa, pare aí agora, deixa comigo agora. Sabe ou não sabe, pessoal? No entanto, o que nós não podemos fazer é se esfriar. Uma fé fria, o inimigo faz você de escravo. Cuidado com isso. Então, quando você disser assim: opa, não participei da Santa Ceia, eu não consigo mais sentir a presença de Deus na oração, as palavras, as mensagens que quero ouvir. Você sabe que às vezes a gente quer escolher. Eu quero ouvir palavras que venham me motivar. Gente, para que melhor motivação do que essa? Sim ou não? Eu não sou coach,
Mas passo para você um pregador, um pequeno pregador da palavra de Deus, que prego para você de uma forma honesta e sincera e sem truque, sem mexer com a tua emoção, sem truques de querer eu alcançar um objetivo em cima da sua sofrência. Não, eu não sou esse pregador. Eu sou o pregador que subo aqui e entrego para você o que Deus quer que eu e você, nós ouçamos. E se você ouvir a palavra e crer na palavra, porque você entende a palavra, você entende, sim ou não, pessoal? Procuro trazer para você mastigado aqui para você entender. Mas não vai depender de mim a sua vida mudar. É você dizer assim: poxa vida, Deus falou comigo e eu vou praticar isso. E é ali que Deus começa a operar na sua vida. Aí tu tem um filho rebelde, mas tu está na fé. Então Deus vai te dar paciência, Deus vai te dar sabedoria. Aí você tem um marido, uma esposa, que a fé dele ou dela é diferente da sua, e vocês se chocam a toda hora, brigam a toda hora, não se entendem em nenhum momento. Mas a sua fé está viva, não para crucificar ele ou ela, dizendo: tem um endemoniado lá em casa, tem uma endemoniada lá. Não é assim o seu comportamento. Seu comportamento é o quê? Lá em casa eu tenho uma guerra para vencer, e eu vou vencer na oração. Eu vou vencer criando capacidade, que Deus me dê sabedoria, inteligência, paciência, para que eu venha suportar dores. Porque você não vai pular do barco, vai? Você vai pular do seu barco? Vai largar seu marido? Vai largar sua esposa? Vai largar seus filhos? Você não vai pular do barco. Então você vai suportar as dores e dizendo: eu creio que o Senhor vai transformar essa situação em bênção. Não sou eu quem vai fazer. Quem vai fazer é quem? E aí você vai usufruir de tudo aquilo que Deus está dando para você: unção, sabedoria. E é assim que a gente vence. A gente vai vencer a Deus. A gente vai vencer o inimigo no cansaço. Ele vai dizer: ué, tu ainda está orando? O salmo que eu li hoje ainda há pouco, no início do culto: onde está o seu Deus? Não foi assim que Davi disse? Onde está o seu Deus? Eles cobram você dia e noite. Eu já fui muito cobrado sobre isso na minha família. Já teve um tempo, já venci essa fase, onde a cobrança era grande. E todos eles agora não fazem mais essa cobrança. Louvado seja Deus. Perseverança. Você ama a sua família? Lute até o fim. Não desista, não pule do barco. Não diga assim: eu entrego nas mãos de Deus, não faço mais nada. Opa, não é isso. Continue acreditando, continue lutando. É Deus quem vai fazer. Amém, pessoal? Portanto, notícia ruim, perseguição, abandono, pressão. Deus vai te dar forças para você suportar esses pontos que você sofre. Ô bispo, eu tenho sofrido nesses pontos. Deus vai te fortalecer, mas a sua fé precisa estar o quê, gente? Eu termino a mensagem fazendo e repetindo isso: a sua fé precisa estar viva. Porque uma fé fria é perigoso. Uma pessoa com uma fé fria, o inimigo arrebenta com a vida dela. E isso não será o seu caso. Amém, pessoal? Diga: eu recebo essa palavra. Fica de pé e glorifica bem forte o nome do Senhor. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.